Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Estamos juntos mais uma vez para o programa Palavras para a Alma. É com muita alegria, muito carinho que a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o nosso lugar no mundo. Hoje de manhã eu estava lendo uma página aqui de Emmanuel chamada Ministérios, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 61. Nesse capítulo, Emmanuel desenvolve uma ideia muito interessante sobre a tarefa que cabe a cada um de nós no mundo, e ele chama essa tarefa de ministério. Quando o nosso benfeitor fala sobre o ministério, não significa necessariamente que ele está falando de um trabalho específico, ele está falando das nossas tarefas no mundo junto com os outros, onde quer que a gente se encontre. E isso me fez pensar como é difícil para nós, muitas vezes, olhar para o trabalho que a gente está fazendo. Pode ser um trabalho profissional, um trabalho em casa, um trabalho na casa espírita, um trabalho voluntário, não importa. Uma tarefa qualquer. E a gente saber se a gente está no caminho certo. Ou às vezes a gente pode ficar comparando os nossos trabalhos com o trabalho dos outros e achar que a gente faz pouco, ou achar que o nosso trabalho não é tão digno, não é tão importante, tão necessário. Ou o contrário, né? A gente acha que o nosso é o mais importante de todos, enfim. Acho que a gente tem algumas dificuldades de poder avaliar a importância e a necessidade dos ministérios, né? Dos trabalhos que a gente faz no mundo, né? Inclusive, educar filhos é um ministério, né? Cuidar dos nossos pais doentes é um ministério. Enfim, é ministério todo aquele que se coloca a serviço do bem, né? Isso que Emmanuel está contando para a gente aqui. Então ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que cada um de nós recebe de Deus o dom de servir. E esse dom de servir é um trabalho divino. Servir a quem? Servir o quê? Então, servir para quê? É isso que a gente precisa se perguntar. Eu tenho o dom de servir. E aí, eu coloco esse meu dom a serviço de quem? Então, quando o Emmanuel está nos convidando a refletir sobre isso, ele vai desenvolvendo a ideia de que o que importa nesse serviço não é o tamanho, mas qual é a intenção que você tem? Qual é o trabalho espiritual consigo mesmo que você está efetivando, que você está desenvolvendo junto dessa tarefa de servir? Porque servir é uma oportunidade de desenvolvimento para cada um de nós. Onde você está servindo e com quem, para quê, né? De que modo? É de modo amoroso, né? Então, por que eu estou aqui falando do modo amoroso? Porque se você serve somente por obrigação, embora tenha uma utilidade isso, mas se você faz isso rancoroso, raivoso, revoltado, enfim, sem a sua alma feliz, né, sem a sua alma entregue nesse trabalho, a sua chance de aprendizado é pouca ou quase nenhuma. E para que serviria um trabalho do bem que não te engrandece? Um trabalho do bem que não te ajuda a se melhorar, a se modificar. Então é importante você rever quais são os trabalhos, quais os ministérios aos quais você está se dedicando, se colocando, e se a maneira como você está nesse trabalho, nesse serviço do bem, é uma maneira que proporciona oportunidade de crescimento para você. E ao olhar para isso, se te oferece oportunidade de crescimento para você, observa se isso que você faz em prol do outro, em prol de alguém, para alguém, importa,
se esse alguém também é beneficiado. Se esse alguém também deseja receber esse trabalho do bem que você executa. Então vamos pensar, por exemplo, se você cuida de pais doentes, né, que é uma coisa muito comum e é realmente algo que exige muito das nossas almas, quando você está lá, nesse serviço de cuidar daqueles que te deram a vida, por exemplo, né? Porque os pais, mesmo doentes, mesmo os velhinhos, mesmo no fim da vida, eles não são nossos filhos. A gente às vezes costuma dizer, fica igual criança, é porque a gente está se referindo à dependência, mas não é igual criança, a gente sabe que não. Então, quando nossos pais adoecem, qual é o lugar que a gente ocupa para fazer esse cuidado? É importante lembrar que eles não deixaram de ser nossos pais. Não deixaram de ser aqueles pelos quais a vida que chegou até nós foi possível. Então, a gente, do lugar de humildade, que é um lugar em que a gente se coloca na ordem de quem chega depois, que é o que acontece com a gente pode cuidar desses idosos de um lugar mais sereno. Um lugar que, se for possível, segundo a Joana de Ângeles, você possa acessar em algum momento o sentimento de gratidão. Então é como se a gente dissesse internamente, nossa, está muito difícil de eu cuidar aqui dos meus pais, está muito difícil suportar esse declínio, essa decadência, essa dependência. Mas se eu olho para essas tarefas difíceis e me conecto não com o sofrimento que isso me causa, mas se eu puder me conectar com a grandeza que isso representa, no sentido de eu poder fazer um pouco por aqueles que fizeram muito, que dedicaram sua vida para que a minha pudesse florescer, então isso que você está fazendo por eles é até pouco, sabe? Então a gente vai aos poucos se enlaçando e se alimentando também de uma atmosfera espiritual que muito se afina com essa ideia. Que aqui na nossa experiência reencarnatória, nós estamos num enorme processo contínuo de dar e receber. Estamos num aprendizado de dar e receber. Então, uma coisa é você dar e receber dos seus filhos. Então, geralmente os pais se imbuem de uma tarefa, de muita doação, para que esses filhos possam crescer e amadurecer. Quando o tempo passa e nós que éramos crianças nos tornamos adultos e mais velhos, vamos cuidar dos pais que estão já voltando para casa, que estão se despedindo aqui dessa morada material temporária, aí começa o nosso ministério divino, né? Que é de poder devolver um pouquinho para os pais o acolhimento, o amparo, o cuidado que nós recebemos, seja lá como foi que a gente recebeu, mas a gente recebeu, senão a gente não estava aqui, né, até agora, que nós recebemos, então agora a gente vai devolver um pouquinho e poder aos poucos também, nessa lida, servir de exemplo para os nossos filhos, porque os filhos estão vendo o seu movimento de cuidar de seus pais. E o aprendizado, a gente sabe que o aprendizado não se dá só intelectualmente, cognitivamente. Os filhos nos observam o tempo todo, até quando a gente está cuidando dos nossos velhos, né? Quando está cuidando dos nossos pais tão queridos. Esse momento em que os filhos também estão aprendendo o que é essa doação numa idade mais tardia, né? Então, esse ministério divino que Emmanuel nos convoca, né, a gente tornar sagrado, seja a tarefa que a gente se dedicar, eu aqui me referi à tarefa de cuidar dos pais idosos, mas pode ser qualquer uma. Emmanuel vai desenvolver a ideia de que não importa o tamanho da sua tarefa, porque, por exemplo, ele diz uma frase aqui, o jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada a um gerente de usina. Então ele está dizendo, não importa o tamanho da sua tarefa, é como você executa a sua tarefa. Isso é que faz a diferença. Porque, gente, a tarefa mesmo, ela termina. O que fica? Fica a conquista espiritual que você angariou com aquela experiência, né? Então, vamos imaginar que você, cuidando dos seus pais idosos, você desenvolveu tolerância, desenvolveu paciência, desenvolveu praticidade, né? Então, você alargou tecidos da sua alma.
Isso é que importa. Se foi fazendo isso ou aquilo, isso é o de menos, porque isso tudo passa e fica. Mas o que é que ficou na sua alma dessa experiência? Vamos imaginar que seu ministério tenha sido cuidar das crianças. Vamos imaginar que seu ministério tenha sido ser professor. Então, ótimo ter sido professor, mas isso não é mais o importante. A tarefa propriamente dita é como você foi professor. O que você contribuiu para o crescimento dos outros com essa tarefa e que conquistas espirituais você trouxe para a sua alma. Então, Emmanuel diz assim: cada um de nós ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação. Isso é que é importante. É na sua própria esfera de ação. Não é na esfera de ação do outro, é na sua. Sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. Ou seja, você pode não ver os frutos do seu esforço aqui nem agora. Então, continua Emmanuel. Mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Ou seja, o que importa é que se a sua maneira de servir foi com amor, foi com o coração intencionado no bem, os tesouros que você ganha enriquece a sua relação divina. Então, queridos, desejo uma boa semana, que o ministério de vocês nessa semana possa estar incentivado aqui por Emmanuel para que seja um ministério de amor. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.